Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de geografia. Dessa vez essa aula vai ser um tanto quanto curta, né? Semana 3 começando, nós vamos começar também a avançar no nosso livro 2 e eu vou começar a conversar com vocês sobre a relação clima, sociedade, etc. Até no final do nosso livro 1 nós estávamos falando sobre a questão de relevo, formação da terra, solo, minerais e etc. A partir de agora nós vamos trabalhar então sobre clima e vamos avançar lá no nosso próximo material com hidrografia. Bom, agora já que nós vamos falar sobre clima, fica com o seu livro aberto lá nas primeiras páginas, daqui a pouco eu vou fazer um exercício com vocês aqui para tentar ajudar a entender e explicar um pouquinho deste conteúdo. Hoje, bem tranquilo, somente a introdução deste assunto, nós vamos falar basicamente de clima. Para quem não sabe, clima nada mais é do que o comportamento, tá? Então anota aí, o comportamento, a dinâmica das condições da atmosfera de um local, tá? Pode ser aqui dessa cidade, pode ser de um bairro, pode ser do país, pode ser do mundo, beleza? O que compõe? Um conjunto de condições meteorológicas que vão se repetir, que vão se suceder ciclicamente ao longo de alguns meses ou anos. Então, clima não é o que acontece hoje, é o conjunto de elementos, de condições meteorológicas que se repetem ciclicamente ao longo de um grande período, geralmente 30 anos. Trata-se, portanto, de feições mais ou menos permanentes, tá? Nada é permanente em se tratando de clima na história da humanidade, mas nós pegamos então uma média de um longo período e definimos o clima de uma região, que daqui a muitos anos pode vir a se modificar. Isso é diferente de tempo. Clima e tempo são coisas diferentes, tá? Tempo atmosférico são condições naturais momentâneas, o agora, ok? Tempo e clima, como eu disse, são diferentes. Previsão do tempo que você assistir no jornal são as previsões que os meteorologistas oferecem acerca do momento, não sobre a característica local. Beleza? Falando em característica, vamos caracterizar o clima de uma determinada região. Nós vamos estabelecer um panorama sobre, por exemplo, o regime anual de chuvas, as estações que se definem ali no local, as temperaturas médias desse lugar, todos os elementos que marcam as condições naturais. Por outro lado, quando nós caracterizamos o tempo desse local, nós só estabelecemos o que está acontecendo agora, se está chovendo, se vai chover, se vai fazer frio num dia, se vai fazer calor, enfim, qualquer aspecto dentro do momento. Quando nós vemos, como eu disse agora há pouco na TV, nós vamos observar na internet, pegar o teu celular e tentar ver as condições meteorológicas na cidade, no dia de hoje, por exemplo, nós estamos diante de uma previsão do tempo, não previsão do clima. Nós não podemos discutir sobre as condições gerais do ambiente, nós podemos discutir sobre as condições ali atmosféricas para o futuro, tentando prever ali. Mas quando se engloba fenômenos maiores, aquecimento global, uma mudança drástica de temperatura de uma região, etc., num período ali de 30 anos, aí sim nós estamos falando de uma previsão climática. Há muitos estudos que vocês podem acessar aí pela internet, que prevêem previsões climáticas, trazem a previsão climática, não do tempo de um lugar devido a um fator, uma poluição, um aquecimento global, efeito estufa, qualquer coisa. Então existe sim uma análise também a longo prazo. Beleza? Separado e dito isso, você deve perceber que no mundo existem vários tipos de clima, tá? Nós vamos estudar mais para frente cada um deles. E essa variação gigantesca está ligada à quantidade de fatores que vão influenciar o clima, como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marinhas, no caso, as massas de ar, enfim, de modo geral, tudo que pode contribuir para a formação de um tipo de clima. Cada tipo ali climático, por exemplo, vai possuir características específicas de uma temperatura, de umidade, de pressão e etc., também de radiação solar. Então, quando nós estudarmos as características de um clima, você vai ver que existem vários ingredientes que compõem um clima de modo geral. Uma das maneiras mais eficazes de se representar as condições climáticas de um determinado lugar ao longo de um ano, por exemplo, é através de um negócio chamado climograma. Você já viu isso comigo mesmo ao longo dos nossos anos de estudo aqui no Seduca, tá? Lembra que o climograma é um gráfico que traz nas
coordenadas horizontais e coordenadas verticais. Então nós temos ali nas coordenadas horizontais a sucessão basicamente de meses, e nas coordenadas verticais as temperaturas médias à direita, e à esquerda nós temos temperaturas ali mais espaçadas, ou em alguns casos tem até o índice pluviométrico, a quantidade de chuva. Então repara que o climograma é uma ferramenta que nos permite estudar o clima de uma região. Conhecer a dinâmica climática das diferentes partes do mundo é muito importante para a humanidade. Tem um filme muito legal que saiu agora na Amazon, chama-se Os Aeronautas. É a história de um casal que não necessariamente é um casal amoroso, é um homem e uma mulher, um cientista e uma aeronauta, como era chamada pilota de balões. E nesse filme eles estão tentando romper na Inglaterra com os preconceitos científicos no século XIX, 1850, 1860 ali, com relação à previsão do tempo. Então o homem não entendia como era prever o tempo, prever o clima, e ele sabia que a importância disso seria para salvar vidas ou até melhorar a qualidade de vida da humanidade, porque poderia então, conhecendo a dinâmica do clima, eles poderiam estudar ali quando plantar, quando colher, quando desenvolver turismo, prever então alguns problemas ali que acontecem todos os anos, como, por exemplo, secas, estiagens. Estamos passando por uma terrível aqui no Paraná agora, construções, enfim, uma infinidade gigantesca de coisas que poderiam ser previstas. E no filme é bem legal, eles retratam então a trajetória, o desafio, numa época que não existiam balões atmosféricos como existem hoje, não existiam aviões, não existiam satélites, existiam os balões tripulados, aquele balão em que você monta nele e sobe, e o recorde naquela época era mínimo de altitude, eles tinham atingido ali cerca de 5,5 km o recorde de altitude, né? Isso daí, sei lá, chutando aí uns 20 mil pés, né? Eles queriam bater o recorde e tentar entender os elementos atmosféricos e tentar provar para essa comunidade científica de que era possível sim prever, não como algo místico, mas prever cientificamente o tempo, né, de uma região, entender o tempo e possivelmente o clima de uma região. Vale a pena assistir, vale a pena colocar na sua lista de filmes aí desse período de reclusão. Então, de novo, para não parecer chato, mas repetindo pela terceira vez, tempo atmosférico, tempo meteorológico, toda vez que você lê isso, é o estado atual da atmosfera, que é determinado por vento, temperatura, radiação, chuva, umidade, blá blá blá, beleza? E a palavra clima é um longo período, um período permanente. A palavra clima, inclusive, ela vem do grego e significa inclinação. Ela se refere à curvatura da Terra. Olha que interessante. Ela vai condicionar a grande parte ali dos diferentes tipos climáticos terrestres num período maior, tá? Bom, mas como se chega à definição de um tipo de clima? Como é que eu defino que o local tem lá, sei lá, clima temperado, clima subtropical? Você vai estudar tudo isso mais para frente comigo, tá? Nós vamos relembrar cada um desses tipos de clima. Bom, para você definir um tipo de clima são usadas aí, isso é novidade, isso é importante, isso é tenso. Presta atenção. Nós chamamos de normais climatológicas. As normais climatológicas, o que elas são? São um conjunto de valores para diversas variáveis meteorológicas, como temperatura máxima, temperatura mínima, total de chuvas no período de 24 horas, pressão atmosférica, dentre outras, que representam a média para essas variáveis num período de 30 anos. Então, as normais climatológicas, eu sei que o nome é estranho, mas o nome realmente é esse, normais climatológicas, de um lugar qualquer, elas vão considerar todas as medições meteorológicas feitas sempre no mesmo lugar ao longo de 30 anos. As médias normais vão resumir, lá no final desse estudo, o clima de um lugar. Então, em 30 anos, um determinado lugar pode sim sofrer influência de fenômenos atmosféricos e oceânicos de curto, médio e longo prazo, ok? É possível passar, por exemplo, por vários El Niños ou Laninha, que são fenômenos, furacões,
tufões, ciclones, etc., que são fenômenos que provocam muita chuva. Mas pelo estudo representar um longo período, ele engloba tudo isso mais a média do que se tem no dia a dia. Um clima, por exemplo, poderia sofrer influências, inclusive, de cinzas vulcânicas por um período até longo. Tá? As normais climatológicas são os valores de referência que os meteorologistas usam como base para fazer comparações. Quando dizemos que a média normal de temperatura máxima, por exemplo, no mês de março, para a cidade de São Paulo é de 28 graus, este valor representa a média de todas as temperaturas máximas registradas em todos os meses de março num período de 30 anos. É comparando, por exemplo, com as normais climatológicas, que os meteorologistas podem fazer afirmações tipo São Paulo está tendo março mais quente do que o normal, ou no dia 27 de março a chuva em São Luís, capital do Maranhão, estava 51% abaixo da média para este mês. Você já viu esse tipo de notícia no jornal? Como é que eles sabem abaixo da média do mês? Porque eles estudaram este mesmo mês, esse mesmo dia, esse mesmo período, durante 30 anos, ok? Em períodos de 30 anos, para se tirar então a média da normal climatológica do lugar. Tá? Comparando então as velhas normais climatológicas para a cidade de São Paulo, do período de 61 a 1990, não sei se você sabe, o Brasil então teve as normais climatológicas que começaram a ser feitas em 1961 até 1990, período ali de 30 anos, ok? E as novas foram divulgadas agora, recentemente, em 2010. Então ela foi de 81 a 2010. Foi possível verificar então que a capital paulista ficou mais quente. Então repara que o clima de São Paulo pode vir a mudar. Em relação às chuvas mensais, em São Paulo houve um acréscimo em relação às médias lá dos 30 anos que se passaram lá de 61 a 90. Todos os meses choveu mais em São Paulo. Mas a normal da chuva, por exemplo, em agosto, que já era mais baixa na escala anual, ficou ainda um pouco menor. Então repara que choveu mais em São Paulo e aumentou mais a temperatura nos estudos dos últimos 30 anos agora, hoje em dia, tá? Do que se comparado aos primeiros estudos dos 30 anos anteriores. Mas reparou-se que de todo esse aumento que teve em São Paulo, agosto ficou com menos chuva e ficou abaixo da média. Interessante, né? Então repara como o clima da Terra é orgânico e no Brasil nós estabelecemos então as normais climatológicas para se estudar. No seu livro você tem as normais climatológicas mais convencionais, que é o primeiro período que definiram os climas aqui do Brasil. Então você tem de 1961 a 1990, foram coletadas as informações que se gerou o padrão de clima que se conhece hoje, ok? E aí de 91, né, até agora, basicamente ali 2019, né, que são período aí que vai compor os 30 anos novos, eles estão fechando então essa nova linha de normais climatológicas para ver se o clima do Brasil vai estar mudando ou não. Já em 2010 se percebeu que houve mudança. Então, quando fechar o período dos 30 anos, vai se definir, então, um padrão novo de clima para o Brasil. Bom, pode-se perceber que a história da Terra, de modo geral, registra alterações climáticas gigantescas, antes mesmo da própria presença humana se espalhar pelo planeta como é hoje. A condição para o desenvolvimento da vida na Terra, da vida no planeta, ela sempre dependeu, inclusive, das modificações químicas da nossa atmosfera. E essas mudanças vão ocorrer em períodos longos de tempo. Então, não é que a Terra hoje está mais quente ou mais fria porque o homem ou porque algo fez. Sim, o homem pode mudar, pode causar, mas naturalmente o planeta vem de oscilação tanto de temperatura quanto de chuva, enfim, alterações climáticas de um modo geral, por conta do dinamismo da nossa atmosfera. Nós estamos em constante transformação sempre. Então, se você aprendeu que, sei lá, você tem clima equatorial no Brasil, não significa que esse clima equatorial sempre existiu ou sempre vai existir. Possivelmente poderão ocorrer mudanças, não significa que você vai ver. Mas sim, na história da humanidade isso vai ocorrer, ok? Atualmente as alterações climáticas e os problemas que elas projetam para o futuro são resultantes principalmente das nossas atividades. Então falei que
O clima está em constante mudança, mas nós somos aquela pecinha que está dando aquela forçada demasiada aqui na questão climática, tá? A poluição atmosférica tem aumentado em uma escala progressiva há mais de 2 séculos, desde o início da Revolução Industrial. Tá? A industrialização vai inaugurar o uso em grande escala daqueles combustíveis que você estudou no passado, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Eles são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas que ameaçam o planeta de um modo geral. Tá? A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade de consumo, baseada no aumento da produção e oferta de produtos, materiais de modo geral, é outra consequência dessa vida industrial, dessa civilização industrial. No século XX, por exemplo, o automóvel vai representar a face mais visível dos valores dessa sociedade de consumo. Hoje é o principal responsável pela poluição atmosférica nas grandes cidades. Ter carro hoje é quase que uma meta de vida da humanidade. Outra situação, a dilapidação dos recursos naturais, o desmatamento, a deteriorização dos rios, a construção de represas e muitas outras realizações que nós fazemos também vai exercer influência negativa sobre o clima. Lidar com essas questões e propor algumas soluções estão entre os desafios que vocês vão enfrentar neste século XXI. Beleza? Nas próximas aulas nós vamos detalhar os elementos que compõem um clima, vamos analisar tecnicamente cada um deles e vamos estudar cada um dos tipos de clima detalhadamente. Agora pega o seu livro, lá na página 12, tem um texto, ok? Começa lá na página 11, um texto referente a essa questão que eu estava falando agora. Poluição atmosférica e exposição humana, ok? Nós vamos falar então das situações em que nós causamos. Então você vai fazer a leitura desse texto, não vou ler aqui para você. E existem algumas questões a serem respondidas. O exercício 3, letra A, B e C, é basicamente interpretação de texto, mas que ajuda a complementar a nossa análise aqui. Vou ajudar vocês a fazerem esse exercício aqui agora, tá? Número 3, com base na leitura do texto, responda as perguntas a seguir. Letra A. Explique por que as pessoas que vivem em áreas urbanas estão mais sujeitas aos problemas de poluição. Bom, você deve ter percebido no texto e também por conhecimento pessoal próprio que as áreas urbanas vão possuir aí uma concentração maior de pessoas, né? E tendo mais gente, tem mais demanda. Óbvio, essas áreas, elas vão demandar o quê? Tem mais gente, vai ter então maior consumo de energia, você vai ter maior queima de combustíveis, também vai existir maior concentração de carros, vão existir ali órgãos de monitoramento que vão verificar o índice de poluição, você vai perceber que onde tem mais gente vai ter mais poluição, e você vai perceber que os veículos vão representar, junto com as indústrias, vão representar ali os grandes vilões responsáveis pela poluição nas cidades. É isso que a letra A pede para você fazer como análise, ok? Na letra B, ele está pedindo para você escrever. Redige um parágrafo apontando uma solução para o problema que eu indiquei agora na letra A. Vamos lá. Que tipo de parágrafo você poderia escrever? Sei lá, você pode falar da tecnologia e o avanço dela no sentido de criar máquinas que consumam menos combustíveis fósseis. Por exemplo, um carro elétrico, né? Que não vão gerar ou nenhuma poluição ou quase nenhuma poluição. Eu acho que é um mito você acreditar que alguma coisa não gere nenhuma poluição. Se alguém te vender um produto que falar isso aqui não gerou nenhuma poluição para o meio ambiente, eu colocaria um pé atrás. Porque por mais que eu invente um carro que não gere poluição atmosférica, ele gerou algum tipo de poluição, por exemplo, na sua fabricação. Ele foi fabricado e em algum momento ele gerou um consumo por parte da natureza. Alguns veículos aqui no Brasil já estão usando gás natural, álcool combustível é menos poluente do que a gasolina, lembre-se, né, o álcool combustível ele é renovável, enquanto que a gasolina ela é combustível fóssil. O Brasil nós temos aí milhões de automóveis flex, que é uma tecnologia que começou a ser difundida como sociedade aqui no Brasil, vai permitir o uso de álcool de um modo muito mais abrangente aqui, do que é mais fácil encontrar álcool nos carros aqui do que num carro europeu, num carro americano. Muitos carros americanos são flex, alguns carros europeus também são flex. Porém, no Brasil a demanda é muito maior. Existem testes que estão sendo realizados também
com hidrogênio que mostram assim um futuro promissor nessa questão que envolva combustível. Então você pode colocar todos esses pontos que eu trouxe agora, volta, pausa, volta, e tenta trazer aí como resposta da letra B, beleza? E a letra C está falando para você citar, pede para você citar as principais consequências da poluição para a saúde da população em longo prazo. Gente, pelo amor de Deus, né? Ensino médio, vamos lá. Cara, o que uma poluição pode causar na minha e na sua saúde? Né? Problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, nós vamos ter aumento de ocorrências de câncer de pulmão, nós vamos ter sistema imunológico mais comprometido, nós vamos ter uma qualidade de vida reduzida, nós vamos ter saúde mental também debilitada por conta da poluição sonora, nós vamos ter uma expectativa de vida reduzida em um número aí que pode variar de alguns meses até alguns anos por conta da poluição. Basicamente, a letra A, B e C não representa, não se mostra como parte de um exercício complexo, mas sim de interpretação de texto, por isso que eu fiz questão de vir trabalhar com vocês aqui. Beleza, meus queridos? Lá no PES vão ter outras atividades. Peço que vocês as concluam, qualquer dúvida, solta para nós lá no PDA. Beleza? Grande abraço, meu querido, minha querida, saudades de todos, até a próxima.